Fala galera, tá entrando no ar mais um episódio da sua série Caindo na Real pro vestibular de medicina. Me conta aí, tá preparado para ouvir aquelas verdades difíceis? Às vezes você imagina que a sua vida é como uma daquelas cenas de circo que tem um cara girando um monte de pratinhos com os pés, com a boca, com o queixo, com as duas mãos, e que na hora que tá caindo um pratinho, parece que vão cair todos, e aí a coisa é meio tragicômica. Se não fosse na sua própria vida, seria apenas cômica. Você se sente assim? Não só você, como todo bom vestibulando de medicina. Sabe por quê? Porque uma rotina de estudos eficiente, a rotina de estudos dos aprovados, ela não é fácil. Ela é uma rotina difícil. Então, se tá difícil para você, eu tenho uma boa notícia. Provavelmente, você tá fazendo tudo certinho. Se você tá com matéria acumulada, se você tá se sentindo cansado, se por vezes você acredita que não vai dar conta de tudo, aí vem mais uma boa notícia. Ninguém vai dar conta de tudo. Ninguém dá conta de tudo. Ah, Carol, mas você dá. Você é diferente. Você é diretora do Foco Medicina, você é professora de biologia, você tem a nossa comunidade do Telegram, você grava os vídeos pra gente, você tem 2 filhos, você é casada. E eu tô sempre quase deixando um pratinho cair pra manter os outros girando. Igualzinho a você. Não muda nada. Às vezes a vida que a gente vê no outro, o vestibulando perfeito, a pessoa que tá ali o tempo todo ditando 1000 regrinhas, parece que existe. Mas não existe vida perfeita. Existe vida real, que é muito mais divertida. Bom, então peraí, Carol, se o episódio de hoje é pra falar que eu não vou dar conta de tudo, significa que eu tô ferrado, que eu não vou conseguir passar nunca. Negativo. Sabe por quê? Porque você não vai precisar dar conta de tudo pra passar. Ninguém passa sabendo tudo, bobinho. O que você vai precisar aprender a fazer é priorizar tarefas. Igualzinho eu faço na minha vida. Igualzinho todo mundo que você julga ter alta produtividade, ser uma pessoa de alta performance, elege prioridades. E eu sei que provavelmente a sua dificuldade vai estar exatamente aí. Como é que eu vou fazer para saber, em meio a um monte de disciplinas, em meio a um monte de conteúdos, um monte de metas, o que é a minha verdadeira prioridade? Sabe por quê? Porque a gente está muito acostumado a falar em prioridades, no plural. Mas quando a gente vai executar uma tarefa, a prioridade vira um bonito singular. Porque eu não consigo executar com foco e eficiência 2 tarefas ao mesmo tempo. Então, mesmo dentre as prioridades, eu sempre vou ter que, no singular, eleger a prioridade daquele momento. Então, é uma questão de ordem. E é difícil. E é por isso que eu tô gravando esse vídeo pra você, pra te ajudar a eleger prioridades. Então vamos lá, gente. Primeira coisa, quando você olha para aquele monte de disciplinas a serem estudadas, os editais das bancas vestibulares, e você se sente completamente perdido por um tsunami que vai te engolir, a primeira dica que eu tenho para te dar é: eleja as disciplinas de maior peso na sua carreira. Então, as disciplinas mais importantes para você são redação, biologia, química, matemática e física. Você precisa entender que o seu tempo de dedicação em meio a todas as outras disciplinas sempre vai ser maior nessas 5. Não tem como comparar. Os métodos de estudo, o tempo que você vai gastar estudando, se dedicando em aprender, em aprimorar, em revisar conteúdos dessas 5 disciplinas, obviamente vai ser maior do que as outras. Então, na hora de eleger prioridades, lembre-se disso. Hoje eu tive aula de história, hoje eu tive aula de redação, hoje eu tive aula de biologia. Então, vamos supor que você seja o aluno que gosta de estudar as disciplinas que você teve aula no dia.
Então, na hora de organizar o seu planejamento diário de estudo, você primeiro vai estudar biologia ou redação, uma das matérias aí do seu quinteto de maior peso, e depois você vai estudar história, com um detalhe que eu vou te contar em off. Muitos dos nossos alunos aprovados não incluíam na sua rotina de estudos ativo, né? Aquele estudo fora do horário da sala de aula, um estudo mais de prática, mais de performance ativa. Eles não incluíam as disciplinas de linguagens e humanas. Carol, quer dizer que eles não estudavam linguagens e humanas? Não, eles estudavam. Eles assistiam às aulas com muito empenho. Geralmente, durante as aulas, eles já faziam a lista de exercícios dessas disciplinas. Eles tiravam as dúvidas pontualmente de alguma questão que eles cometiam algum erro. E um bizu especial. Essas disciplinas de menor peso, elas tinham uma atenção diferenciada a partir dos erros de simulados e coletâneas. Então eu não tenho muita dificuldade em humanas, eu não tenho muita dificuldade nas disciplinas de linguagens, mas eu também não posso negligenciar. Então toda vez que eu fizer um simulado de humanas e linguagens, eu vou ter uma atenção toda especial pro que eu tô errando, quais são aqueles microgaps de conteúdo, e eu vou atacar em cima daquelas microdificuldades. Essa dica é boa. Na hora de organizar o seu planejamento diário de estudos, sempre comece pela disciplina de maior peso. Segunda dica, dentro das disciplinas de maior peso, você precisa compreender quais são os conteúdos de maior recorrência. Eu vou te dar um exemplo na biologia, tá? Eu tenho o módulo de fisiologia animal e eu tenho um módulo de genética mendeliana. Por uma questão de recorrência nos principais vestibulares, eu posso claramente te dizer que caem muito mais questões de fisiologia animal, nutrição, respiração, circulação, excreção, etc., do que genética mendeliana. Isso quer dizer, Carol, que não cai genética? Que eu não preciso estudar genética? Claro que não, gente. Você é um vestibulando que tá, como eu sempre brinco aqui, né, na briga de faca. Você tá brigando por um microdécimo. Então você não vai deixar de estudar o conteúdo de genética para só estudar o conteúdo de fisiologia animal. Mas por saber que fisiologia animal é um conteúdo mais denso que genética e, sobretudo, que cai com mais frequência, ele tem maior recorrência, você, obviamente, na hora de revisar, escolher listas extras de exercícios, focar em um maior número de dúvidas pontuais, você vai dar muito mais prioridade para um conteúdo relacionado à fisiologia animal do que para a genética. Isso é o que eu estou te falando sobre eleger prioridades. Você não vai deixar necessariamente de estudar alguma coisa, mas na hora de eleger força e foco, você precisa ter clareza. O que você tem mais dificuldade? O que tem mais peso para o seu vestibular? E o que tem mais recorrência no seu vestibular? A partir do momento que você entende o significado dessas 3 palavras, você está apto a começar a eleger boas prioridades. A dica número 3, você precisa o tempo todo transformar erros em aprendizado e, consequentemente, erros se transformam em acertos. Cada questão que você erre se torna uma prioridade para você. É sobre prioridade que a gente está falando aqui? Então toma essa. Cada erro cometido num simulado, cada equívoco conceitual. Nossa, mas eu jurava que tal coisa era assim. Putz, mas eu descobri que não era. Cada erro se torna uma prioridade. Sabe por quê? Porque o que vai te fazer passar é aprender o que você ainda não sabe e afiar aquilo que você já sabe. E o erro, então, é exatamente o melhor amigo para te apontar
os gaps de conteúdo, os vacilos que você ainda tá dando e ainda estão te afastando da aprovação. Então, erro é prioridade. A quarta dica é sobre respeitar o seu tempo de aprendizado. Se eu tenho dificuldade na disciplina de matemática, que está no meu quinteto de disciplinas de maior peso para medicina, e dentro da disciplina de matemática eu tenho um problema especial com análise combinatória, que tem alta recorrência, é um conteúdo quente de vestibular, isso automaticamente se torna uma gigantesca prioridade no meu ano. Por quê? Porque enquanto eu negociar tempo para aprender de verdade esse conteúdo, eu nunca vou estar apto a acertar essas questões, a me sentir seguro e a partir daí começar a mandar verdadeiramente bem nas provas de matemática. Então não dá para negociar o seu tempo de aprendizado. Se você precisar em algum momento dedicar 2, 3 dias, uma semana do seu ano para aprender de verdade um conteúdo de uma matéria de grande peso e um conteúdo de muita relevância, isso vai ter sido investimento e não, como a maioria dos alunos amadores tendem a pensar, uma perda de tempo. Nossa, essa semana eu perdi um tempão estudando matemática, que eu tenho dificuldade, e por isso o meu cronograma virou uma bola de neve. Eu acumulei um monte de matéria. Tá se identificando aí, filhão? Eu acumulei um montão de matéria, Carol, por conta da maldita da matemática. Gente, vamos parar de criancice. Não adianta ficar estudando com raiva, com ranço, com ódio. Se você não gosta de estudar, você não quer ser médico. Porque tudo que você vai fazer pra caramba é estudar nessa profissão. Parabéns, na minha também. Tamo junto, irmão. Então não adianta ficar com mimimi de que você não gosta de estudar, de que é difícil, de que é chato. Você vai ter que estudar, cara. Você vai ter que aprender. Tem coisa que é chata mesmo, tem coisa que é difícil mesmo. E aí o que você faz? Você quebra em metas menores. Ah, eu não vou dar conta de ficar estudando isso uma semana inteira. Não tem problema. Simplesmente se comprometa aqui comigo, olhando no meu olho, que você não vai desistir até aprender. De verdade. Não é aquele aprendizado sem vergonha que tu vem empurrando com a barriga até hoje, do tipo, e aí, entendeu? Mais ou menos. Não, não tem mais ou menos. É tipo, eu não erro mais questões fáceis e médias desse assunto. A análise combinatória não é mais um problema para mim. Se você fizer isso, você pode ter certeza que você já botou um pezinho dentro da universidade. E para fechar, eu queria te dizer que o caminho da aprovação, ele parece muito mais a história da Chapeuzinho Vermelho do que de qualquer outro personagem aí. Como é que é a história da Chapeuzinho Vermelho, gente? A menininha que vai toda fofinha levar doces na casa da vovozinha. E quando você começa no vestibular é mais ou menos assim, né? Você começa empolgado. Esse ano vai, eu tenho certeza, meu cronograma perfeito. A maldição do cronograma perfeito aí, ó. Eu vou montar meu cronograma perfeito, eu vou dar conta de tudo, vai ser um ano perfeito. Passou o primeiro mês e você já sentiu que tem lobo mau no meio do caminho. Você já começa a querer desistir, você já começa a se boicotar, você já começa a entrar no circuito, se eu não dou conta de tudo, então eu não vou dar conta de nada. O 8 ou 80, o tudo ou nada, o perfeito ou não feito. O aluno que não está passando, o aluno que está inseguro, o aluno que está com medo, ele não tem de verdade um grande problema, ele não tem um déficit cognitivo, ele não é burro, ele não é nada dessas coisas que você quer acreditar. Errou! Ele simplesmente não tem técnicas certas, ferramentas potentes e crenças de determinação, crenças não limitadoras. Quando a gente faz esses ajustes, ferramentas e mente de vencedor, acabou. Já deu bom. É só questão de tempo.
Galera, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês finalmente tenham aprendido quais são os critérios para se eleger prioridades e manter os melhores pratinhos girando no alto. Deixa outros caírem, deixa a bola de neve acumular, porque se os pratinhos certos estiverem girando no ar, eu te dou certeza que vai dar bom. Te espero no próximo vídeo. Beijo, tchau!